Fala galera, agora nós vamos para a nossa segunda dica dos fenômenos ondulatórios. Dessa vez nós vamos falar sobre o fenômeno da refração. Para a gente poder chegar nesse fenômeno da refração, a gente vai mostrar para vocês como é que ocorre essa refração, o que é essa refração, passo a passo para vocês, tá certo? Então nós vamos iniciar explicando que refratar significa dizer que um raio de luz, um raio de onda, uma onda bate em um meio e passa. É quando você ocorre uma onda passando de um meio para outro, variando a sua velocidade de propagação. Então preste bem atenção. Ao passar de um meio para outro, a frequência permanece constante, mas ele muda a sua velocidade e, consequentemente, o seu comprimento de onda. Para que a gente possa analisar direito, eu vou mostrar de maneira unidimensional para vocês como é que ocorre uma refração. E para isso a gente vai mostrar um pulso se propagando em uma corda. Só que a gente vai mostrar para vocês que essa refração ela é sempre acompanhada de uma reflexão. Se tem refração, uma parte dela é refletida. E a gente já aprendeu que refletir é quando ela bate e volta. Certo, galera? Tranquilo? Vamos observar uma característica marcante aqui, tá certo? O pulso que se refrata não sofre inversão de fase, mas o pulso refletido pode ou não haver inversão de fase. Aí o aluno fica imaginando, oxe, quer dizer que quando ele passa de um meio para outro ele mantém a mesma fase? É, mas se ele bate e volta, ele pode sofrer uma inversão ou manter a sua fase. Como é que eu vou saber a diferença a respeito disso? Vai depender da densidade da corda, da densidade do meio. Um meio mais denso, um meio menos denso. E para a gente poder falar a respeito disso, eu vou mostrar para você primeiro quando ele está no meio mais denso e vai passar para uma corda menos densa, tá certo? Se o pulso sofre essa refração na corda mais densa para menos densa, ocorre com uma reflexão sem inversão de fase. Olhe bem o que eu estou falando para vocês, tá certo? Então você tem aqui uma corda mais grossa, mais densa. O pulso ele está pela parte de cima. Veja, ele passou para o outro lado, ele foi refletido para o outro lado, só que ele aumenta a velocidade, aumentando o seu comprimento de onda. E o refletido não, mantém a mesma velocidade, o mesmo comprimento de onda, ele só voltou. Professor, e se, por exemplo, eu estivesse no meio menos denso e fosse para o meio mais denso? Agora você vai perceber que nessas condições, já que ele está no meio mais denso, vai ocorrer uma reflexão com inversão de fase. É tipo assim, ó. Você provoca um pulso na corda menos densa, ela bate na grossa e sofre uma reflexão. Veja que ao passar para o outro meio, diminuiu a velocidade, diminuindo o comprimento de onda, mas a frequência permaneceu a mesma, tá ok? Ficou entendido isso? Bem fácil de ser anotado, bem fácil de ser percebido. Então, pode ou não ocorrer inversão de fase. Quando sai da mais grossa para a mais fina, sem inversão de fase. Da fina para a grossa, com inversão de fase. A experiência mostra que a frequência não se modifica quando o pulso passa de um meio para o outro, numa refração qualquer. E aí você já sabe que se a frequência é mantida a mesma, a velocidade é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Se a velocidade aumenta, que é esse primeiro caso, aumenta o comprimento de onda. Se a velocidade diminui, o comprimento de onda também diminui, ok? Existe também a refração que ocorre em ondas bidimensionais, em duas dimensões. E para isso, nós vamos mostrar para você o efeito da água, tá certo? Ondas em mares, ondas em piscinas, ondas em recipientes, cuja a gente pode ter ondas cilíndricas, que representam as ondas bidimensionais. Águas mais profundas, as ondas caminham com maior velocidade. Águas mais rasas, menor velocidade, devido à diferença de densidade. A parte da onda que atrasamos para estar nesse local mais raso, né? Então você está percebendo aí na figura que foi mostrada. Professor, como é que seria isso para a gente poder fixar, anotar e poder entender melhor? Eu vou mostrar uma figura para vocês, onde eu vou representar uma parte funda e uma parte rasa de um recipiente. Só para que você possa entender melhor como é que eu vou obter isso daí, é como se eu colocasse no fundo do recipiente um vidro, uma cuba, né, para poder provocar uma diferença de profundidade. Então essa parte amarela ela vai representar uma parte que eu estou colocando para modificar o comprimento de onda e, consequentemente, a velocidade da onda. Ela passa de um meio mais fundo para um meio mais raso. Então você tem a direção de propagação da onda, a reta normal, o meio 1 que eu vou dizer que é o profundo, o meio 2 que eu vou dizer que é o meio raso
E aí eu vou mostrar para você que na parte rasa a velocidade da onda é muito menor, porque o comprimento de onda é menor. A parte da onda que permanece na mais profunda mantém a velocidade, enquanto a parte que passou para a parte rasa tem uma velocidade menor. Isso provoca um desvio na onda, então ela sofre uma pequena mudança. Muda de um meio para outro, muda de velocidade, mudando o comprimento da onda, podendo ou não sofrer esse desvio. Nesse caso aqui eu estou mostrando que houve um pequeno desvio pela mudança de profundidade. Professor, existem leis? Existe. Assim como a reflexão, nós vamos ter duas leis para a refração. A primeira lei, ela diz assim: a onda incidência, a onda refratada, a reta normal estão todos no mesmo plano, eles são coplanares. A segunda lei é conhecida como a lei de Snell-Descartes, ou simplesmente Snell. Você vai perceber que você vai ter um meio 1, um meio 2. Observe a distância de uma crista para outra, então duas frentes de ondas. Olha como elas ficaram bem mais próximas. Então eu posso dizer que a velocidade é maior porque o comprimento de onda é maior, a velocidade é menor porque o comprimento de onda é menor. Mas aí você vai perceber o seguinte: esses dois meios, o meio 1 e o meio 2, apresentou uma característica chamada de índice de refração. O índice de refração, na realidade, ele vai ser medido através da velocidade e do comprimento de onda. E aí você já sabe, quem é o índice de refração? É a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz em um meio qualquer. Lembrando que essa velocidade aqui, ela vai ser sempre menor do que a velocidade da luz. Com algumas exceções, se a gente disser que o ar é um ar puro, limpo, onde essa velocidade no ar seria aproximadamente igual à velocidade no vácuo. E aí o índice de refração seria igual a 1. Todos os outros meios teriam um índice de refração, onde você vai ter um número maior dividido pelo número menor e com certeza vai dar um número maior do que 1, tá certo? 1,5, 1,75, 1,2 vai depender do meio. E aí você vai perceber, quanto maior for o índice de refração, maior será o desvio provocado. Nesse desenho que a gente está tendo aqui, o meio 2 apresenta um índice de refração maior do que o meio 1. Se o índice de refração é maior, a velocidade é menor. Ela é inversamente proporcional, tá ok? E a gente já sabe que ela também funciona. Então, a lei de Snell-Descartes diz que o seno do ângulo de incidência, o ângulo de incidência é sempre formado entre o raio de incidência e a reta normal, vezes o índice de refração do meio em que incide a luz, será sempre igual ao seno do ângulo refratado. Veja, ele teria uma normal, aí sofreu uma refração, se aproximou dessa normal, essa deveria ser a, né? Ele sofre, se aproxima da normal, então é chamado de ângulo refratado, multiplicado pelo o índice do meio que a luz foi refratada. Essa é a lei de Snell-Descartes, muito utilizada e que a gente vai trabalhar nos nossos exercícios. Mas para a gente poder entender melhor, primeiro vamos começar com a questão teórica, que diz o seguinte: marque a alternativa correta a respeito do fenômeno da refração e reflexão de ondas. Letra A. A letra A, ela diz: a reflexão de ondas em cordas é caracterizada por uma inversão de fase nos pulsos refletidos. Ora, nem sempre a reflexão ela tem inversão de fase. Não é obrigado, ela pode ou não ter inversão de fase. O que eu posso garantir é que ela vai manter suas características constantes de velocidade, de comprimento e de frequência. Na reflexão, assim como na refração, a frequência da onda refletida é alterada, de jeito nenhum. É a única coisa que se mantém constante nos dois fenômenos. A refração, ela muda o comprimento e muda a velocidade, mas a frequência permanece a mesma. E na reflexão, todas as características são mantidas mesmas, mesma velocidade, mesmo comprimento e mesma frequência. Então a letra B está errada. Letra C. Na frequência das ondas na água, ou seja, bidimensionais, as ondas que passam de uma região de maior profundidade para uma região de menor profundidade têm seu comprimento diminuído. Perfeito! Ao entrar numa região mais rasa, então o comprimento de onda diminui porque diminui a velocidade. E aí a mudança de profundidade caracteriza a refração de ondas na água. Nas regiões de maior profundidade, a velocidade das ondas será maior. E por isso, nessas regiões, o comprimento de onda também deve ser maior. Na passagem da região mais funda para a região mais rasa, a velocidade da onda diminui, logo o comprimento da onda também torna-se menor. E aí você vai perceber que a alternativa correta para essa questão seria a letra C. Mas eu vou comentar a letra D e a letra E só para a gente ter a certeza.
Na letra D, ele diz pra gente, na refração das ondas eletromagnéticas, as ondas de um meio com menor índice de refração possuirão maior frequência. Errado, a frequência não muda, a frequência será mantida a mesma. Letra E. A alteração do comprimento de onda é uma característica de onda que sofre refração e reflexão. Não, a alteração no comprimento de onda, você vai perceber que a gente vai observar na refração. Na reflexão, o comprimento de onda é mantido o mesmo. Na refração é que quando muda de meio, ele muda a velocidade, mudando o seu comprimento de onda. Tá ok, galera? Então a única alternativa correta é a letra C de coisinha pequenininha. Professor, tem outra questão que a gente pode entender melhor isso daí? Vamos lá, preste atenção. A temperatura do ar. Veja que aqui ele está jogando já o efeito da temperatura do ar na superfície da Terra não é a mesma em todos os pontos, acarretando uma mudança na direção nas ondas sonoras, devido às variações de velocidades ocorridas de um ponto a ponto. Esse fenômeno físico denominamos. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, nós vamos ter camadas de ar diferentes. E aí você vai perceber que se a camada de ar ela for mais quente, a camada de ar ela for mais fria, ela apresenta índices de refrações diferentes. Se ela tem índices de refrações diferentes, de acordo com sua temperatura, então vai fazer com que ela sofra uma refração, porque ela vai sair de um meio que está mais quente para um meio mais frio, ou do meio mais frio para o meio mais quente. E quando isso acontece, devido a essa mudança na temperatura na superfície da Terra, nós temos um fenômeno chamado de refração. Mas só para a gente poder entender, deixa eu falar para você primeiro o que é essa difração para a gente poder entender, né? A gente já entendeu que a refração, como já foi dada a resposta, né, é o fenômeno da onda que passa de um meio para o outro, mantendo a sua frequência e alterando a sua velocidade e o seu comprimento de onda. Então a resposta já está garantida. Mas professor, o que é difração? É a capacidade que a onda tem de contornar o obstáculo. Eu ainda vou falar melhor para vocês, mas de antemão você já vai perceber que a onda sonora ela sofre difração. A onda luminosa ela também sofre difração. Quer dizer que os dois têm difração, professor? Tem, mas para acontecer na onda luminosa, a gente tem uma condição especial. A fenda ela tem que ter, o espaço por onde a luz vai passar, ela tem que ter mais ou menos o mesmo comprimento de uma onda luminosa. Caso contrário, não acontece, tá certo? Por isso que às vezes quando você está num quarto estudando e sua mãe lhe chama no outro canto, né, na sala, por exemplo, vem aqui que eu quero conversar com você. Você consegue escutar, mas não consegue ver sua mãe. E isso aí a gente vai trabalhar melhor na difração. Beleza, professor. O que é a polarização? Polarizar é quando você tem uma onda que se propaga em todas as direções e todos os sentidos. Bate em um polarizador e passa a se propagar em uma única direção. Por exemplo, óculos com lentes especiais, que são chamadas de polarizadas, os polarizadores, quando a luz vem muito intensa, ela diminui para não machucar, não ferir os seus olhos. Ela chega com uma quantidade mínima de luz, só para que você consiga enxergar direito, tá certo? Bem, entendido, professor? E o que é interferência? Que também nós vamos mostrar um pouquinho para vocês. É um fenômeno que representa a superposição de duas ondas ou mais. Essas ondas passam pelo mesmo ponto. Então, duas ondas podem ser construtivas se elas tiverem fases coincidentes, ou pode ser destrutivas se tiverem fases opostas. Mas para isso, vamos falar também um pouquinho mais adiante. Professor, e o que é reverberar ou reverberação? É uma persistência do som depois de ter sido extinta sua emissão por uma fonte, o que ocorre com o resultado de reflexões nas paredes do recinto total ou parcialmente. Para aí, reverberar é um tipo de reflexão? É um tipo de reflexão específica do som. O som bate em um anteparo e volta até você. Você faz, tem alguém aí? Então você consegue escutar alguns segundos depois, quando ele bate na parede. 0,1 segundo depois, e aí a gente vai perceber que tem que ser um pouco menor do que isso. Mas isso a gente vai falar depois. Entendido, professor? Então, já que a gente fez esse processo, vamos aguardar próximas aulas para a gente entender esses outros fenômenos. Tá ok, galera? Um abraço forte e até a próxima aula.